e que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa manhã a nos submetermos ao Teu senhorio, Senhor. Essa é a nossa oração. Aquece o nosso coração com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Amém. Hoje tem tanta gente no culto e tanto carro lá fora que a CTTU bateu. Não estou logo avisando. Se você botou seu carro no lugar errado, ou você corre ou vai ter que pagar a multa. Mas Deus é bom. Estava sonhando aqui com o reverendo Marcos Guimarães. Eu disse, olha, o culto está muito cheio e o culto da noite está começando a ficar muito cheio. A gente já está sonhando com o terceiro culto, num culto da tarde. Aí, sendo que como a gente gosta de sonhar grande, que é o mesmo preço, sonhar grande é o mesmo preço de sonhar pequeno, a minha arquiteta já está sonhando com uma galeria aqui, para poder a gente ter mais gente ainda para a glória do Senhor. O Ru foi pequeno, eu achei que a gente ia sonhar junto. Porque sonho só presta quando a gente sonha junto, todo mundo, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos aqui amam o Senhor Jesus? Amém. Graças a Deus. Eu quero falar hoje com vocês sobre um tema importante no cristianismo, que é a questão da liberdade humana, que é a questão do livre-arbítrio, mas que nem sempre é bem compreendida. Deus permite que a gente escolha como quer viver. E a maioria dos meus amigos que não são cristãos, o povo que trabalha comigo, o povo que joga tênis comigo, eles não conseguem compreender bem, porque eles pensam que ser cristão é perder a liberdade de uma forma que vai lhes deixar tristes. Eles pensam assim, meu irmão, tu sai daqui e vai para a igreja, vou nada, vou me obrigar a fazer o que eu não quero, eu vou me obrigar a não fazer o que quero, sobretudo aos domingos, no meu caso, mais ainda que sou pastor, então todas as muitas vezes que eu estou aqui, esses meus amigos pensam, está vendo que eu não vou deixar de ir para a praia, de assistir o jogo, de ir para o cinema, para estar na igreja, porque para eles isso vai ser sempre pensado como uma obrigação. Para quem não crê, é muito difícil entender o que nós que cremos entendemos, que para a gente estar aqui é um prazer. Estar na presença do Pai é um prazer. E essa é a questão, supostamente perder a liberdade ou de fato perder um tipo de liberdade. E será que você que está aqui ou que nos acompanha pela internet tem medo de perder a liberdade? Eu sou de uma época no pagode que a gente cantava uma música, o que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Não tem um negócio desse, não? Isso é o perigo de você se sentir muito em casa no púlpito, né? Você fala as coisas que não dava para falar. Nós somos chamados para a liberdade. Paulo diz isso aos Gálatas, para a liberdade fostes chamados. Eu quero tentar explicar isso. Sem Jesus, meus irmãos, nós somos escravos. Nós somos escravos do pecado. A gente às vezes acha que é livre, a gente pensa que é livre, mas nós somos escravos dos nossos próprios desejos. O apóstolo Paulo disse assim, o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos escravos dos nossos desejos, da nossa natureza. E em Cristo nós somos verdadeiramente livres. Livres de nós mesmos. Eu gosto muito quando Débora está dirigindo o louvor, Débora gosta de cantar aquela música, Liberta-me de mim. Você conhece? É quando a gente diz que vai ficar livre de nós mesmos, dos nossos desejos. Mas é difícil querer se libertar de si próprio. É difícil se entender carente da graça de Deus. A gente insiste em achar que a gente é bom. Essa é a maior luta nos cursilhos e nos eventos, convencer a pessoa de que ela não é boa, de que ela precisa do Senhor. E as coisas que a gente quer e que deseja e que nos escravizam, normalmente podem até ser boas no curto prazo, mas elas não são boas para a gente no longo prazo. E eu ouço muito assim, mas Ivanzinho, é natural eu querer isso ou aquilo. Ivanzinho, é natural esse desejo. E eu olho para a pessoa com muito amor e digo assim, é natural, mas nós somos chamados para o sobrenatural. Nós não podemos nos limitar ao que é natural, porque o que é natural para a gente é pecaminoso e não vai fazer bem no longo prazo. Nós que cremos somos chamados ao sobrenatural. Amém? Tem uma frasezinha que se diz por aí muito, eu ouço muito, que é aquela assim, olha, é melhor você vir para Cristo pelo amor, porque se você não vier pelo amor, você vem pela dor. Você já ouviu isso? Tem gente que vem pelo amor e tem gente que vem pela dor.
E esse povo que conhece a Cristo, quer se entregar e se render, como nós cantamos aqui, pelo ador, normalmente vem porque entendeu, chegou à conclusão, que essa liberdade não deu certo, não funcionou. Nos cursilhos, nos encontros de jovens, de casais, ou até mesmo nos cultos dominicais, o que a gente vê é muita gente, eu tenho certeza que esse é o caso de um grande percentual que está aqui hoje. Vem porque o casamento não deu certo, vem porque os negócios quebraram, vem porque os filhos estão doentes. As pessoas chegam nesses eventos quebradas. Se não fosse isso, não vinha de jeito nenhum. Achava que estava tudo certo com essa liberdade. Mas como a vida não dá certo e tem muitos sofrimentos, a liberdade não entrega o que promete, o pecado nunca entrega o que promete no longo prazo, aí as pessoas então quebradas ou quebrantadas ficam disponíveis para ouvir sobre o amor de Deus. Elas começam a entender que elas não querem Jesus, elas não aceitam Jesus. É assim, quando a gente vem quebrado e viu que a liberdade não deu certo, é que a gente entende que precisa de Jesus. O meu pecado não me entrega o que eu quero, então eu preciso do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Agora vejam que interessante o texto que nós lemos. O texto da carta de Tiago, nós lemos do 1 ao 5, no primeiro capítulo, mas é interessante no versículo 1 que esse Tiago que escreveu é irmão de Jesus, irmão mesmo, é filho de Maria. E Jesus teve irmãos, viu? Só para você saber. Jesus teve mais de um irmão, filho de José e Maria. E esse Tiago, o irmão de Jesus, que escreve essa carta, ele não cria em Jesus enquanto Jesus estava aqui vivo. Ele só veio a crer depois da ressurreição. E quando ele creu depois da ressurreição, ele não só creu, como ele tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Ele foi logo líder da igreja, e no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê essa história muito bem. Mas ele começa a sua carta dizendo assim: eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. É assim que ele começa. Ou seja, mesmo ele sendo irmão de Jesus, mesmo ele tendo que essa moral toda, ele começa dizendo que é servo do Senhor Jesus. E aí eu fico me lembrando de uma piada que tem, que o camarada chega e diz: eu sou irmão de fulano, eu sou irmão de cicrano. Aí chega uma freira e diz: eu sou noiva de Jesus, estou fraco de noiva. Então Tiago podia dizer isso, assim: rapaz, eu sou irmão de Jesus, estou fraco de irmão, meu irmão é quem manda nesse negócio todo aqui. Mas em vez de Tiago, irmão do Senhor Jesus, vir com essa moral toda de quem é irmão, Tiago diz que é servo. E essa palavra, no grego, como ela foi escrita no Novo Testamento, ela é doulos. E doulos é traduzido em algumas traduções por servo, mas nem é a melhor tradução. A melhor tradução para doulos é escravo. Escravo mesmo. Então, tem algumas traduções na Bíblia que você vai encontrar que diz assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Porque doulos, quem era servo e quem era escravo, não tinha direito nenhum. Ele era propriedade do seu Senhor. E esse líder, irmão de Jesus, diz que é escravo por escolha. Escravo por escolha. Ele estava dizendo assim: eu deixo de ser escravo do pecado para ser escravo de Jesus por escolha. A liberdade de decidir de quem eu serei escravo. Vocês estão compreendendo? Mas Ivan, não foi para a liberdade que Cristo nos libertou, é verdade. Nós somos livres e cantamos aqui: eu sou livre, nada além do sangue. Mas tem gente que diz isso e quer viver do jeito que imagina que deve ser o melhor, e aí é um problema. No começo do sermão, a primeira coisa que eu perguntei: quantos amam a Jesus? E alguns levantaram e disseram amém, eu creio, eu amo a Jesus. Mas a Bíblia diz que aquele que ama, guarda as suas palavras. Então você não pode dizer que ama Jesus só por dizer que ama Jesus, porque a Bíblia define quem ama Jesus. Ama a Jesus aquele que guarda as suas palavras. Amém? Para muitos, Deus tem sido como um mordomo, um garçom, que você ora e diz: Deus, eu quero isso, traga, eu quero aquilo, traga. Mas Deus não é o seu escravo, ou o seu mordomo, ou o seu servo, é o contrário. Eu e você é que somos servos e escravos do Senhor.
E a igreja tem sido um lugar de conexão, uma comunidade terapêutica de graça. Muitos saem da solidão aqui, mas ainda há pouca gente que vem e diz que é escravo do Senhor. Tem muita gente que quer fazer do Senhor o seu escravo, pedindo e dizendo tudo o que Deus vai fazer. Mas nós somos a reunião do povo de Deus, escravos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem um texto muito duro nos evangelhos, texto que pregador não gosta de pregar porque é duro. Lucas 6, 46, Jesus diz assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Jesus está dizendo, você está me chamando de Senhor, mas eu não sou Senhor da sua vida. Porque se eu fosse Senhor, eu mandaria e você obedeceria. E a maturidade cristã vem, o crescimento espiritual vem, quando a gente diminui o gap, diminui a distância entre o que cremos e o que dizemos que cremos e o que cantamos que cremos e como vivemos. É aí que a gente vai crescer espiritualmente. Nós cantamos aqui, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. E se Ele é o Senhor, o que é que nós somos? Servos, escravos. A gente tem liberdade, mas a nossa liberdade é de escolher não ser escravo do pecado da nossa natureza e decidir ser escravo daquele que nos ama. E alguém vai dizer assim, nós não somos escravos, nós somos filhos, mas mesmo os filhos têm que obedecer. Não é assim? Deixa eu contar um negócio para vocês, eu vou aproveitar hoje que nem Paula, nem ninguém está aqui, eles vão comigo de tarde para o culto, e a gente está numa resenha lá em casa agora. Eu não sei se Paula está vendo esse negócio na internet, eu Caio, mas vocês sabem que eu tenho 3 filhos e o do meio, Caio Rocha, é uma figuraça. E Caio, essa semana, veio com a seguinte onda para a gente. O melhor amigo dele mora no Rio de Janeiro e veio passar as férias aqui em casa. É jogador de futebol e passou uma semana com a gente em casa e ele veio do Rio de brinco. E Caio Rocha imediatamente chegou para mim e para Paula e disse, mãe, pai, eu quero colocar um brinco. E os irmãos vão conhecendo o pastor, o pecador assim mesmo. Tudo que Caio Rocha faz eu gosto, eu acho bonito. E eu acho que ele ia ficar lindo de brinco. Mas Paula não vai deixar de jeito nenhum ele botar brinco. E com 14 anos não vai botar brinco. E aí ele chegou para mim e fez, pai, ele botou o brinco, eu vou botar o brinco. Eu digo, meu irmão, dou o maior valor, pode ir. Agora fale com sua mãe primeiro. E Paula, obviamente, vetou. Que é bom você dizer sim e ter alguém que diga não, né? É a melhor coisa do mundo. Aí eu disse, tu é lindo de todo jeito, tudo de brinco vai ficar muito lindo. Mas Paula vetou. Ou seja, ele é filho, mas mesmo o filho tem que obedecer aos pais. Então o fato de você ser filho de Deus não quer dizer que você vai viver do jeito que você quer, você deve viver em obediência. E outra pessoa pode chegar e dizer assim, mas Jesus disse, não vos chamo servos, vos chamo amigos, diz no Evangelho. Então se é assim, eu não tenho que ser doulos, escravo, servo, eu sou amigo de Jesus. Mas deixa eu dizer um negócio a vocês. Assim ele nos trata como amigos, mas ele é um amigo que é Senhor. Eu tenho a alegria de ser amigo de Dom Ximenes. Antes mesmo de ser ovelha dele, de estar aqui na Recon, ele já era meu amigo, meu confidente. E de Dom Paulo, mais ainda. Dom Paulo, eu tenho uma paternidade espiritual, nasci na casa dele. Domingo eu estava lá almoçando com ele, porque ele me chama de amigo. Mas eu não sou doido, não. Ele é meu arcebispo. E Dom Ximenes é meu bispo. Eles podem me chamar de amigo, eles podem conversar comigo me chamando de amigo, mas eu sei que uma ordem deles eu obedeço. Tem gente que não imagina isso, fica misturando as coisas, e tem coisas que não são misturadas. Eles podem me chamar de amigo, mas eu devo submissão e obediência a eles. E Cristo lhe chama de amigo, mas você deve submissão a Ele. Amém? Então, de fato, você tem livre-arbítrio. Você não é obrigado a crer, a ter uma relação íntima com Jesus. Mas se você crê, você está trocando a liberdade. A sua liberdade deve ser entregue a Deus. Agora é lindo, porque você vai entregar a sua liberdade àquele que lhe ama e quer o melhor para você, cuja vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Ao contrário do que a gente pode imaginar, perder a liberdade não significa perder a alegria, perder a paz. Ter Jesus como mestre e como Senhor é celebrar, porque Jesus sorria, Deus é festeiro, nem todo mundo entende isso.
E as pessoas talvez não entendem isso porque os pastores, que supostamente são representantes de Deus, às vezes são chatos. Então as pessoas acham que Jesus é chato, mas Jesus não é chato. Jesus é a coisa mais simpática e alegre que você podia imaginar. A pessoa mais feliz do mundo era Jesus. E sabe como eu sei que Jesus era feliz? Não é só porque ele transformou água em vinho para a festa continuar, não. Isso também. Ele era feliz e queria a alegria daquele casamento. Mas eu sei que Jesus era uma pessoa alegre porque Jesus gostava de criança. E você quer saber, criança não gosta de gente chata. Criança só gosta de gente alegre e simpática. E as crianças vinham ao redor de Jesus. Tinha discípulo chato, pastor chato, que queria dizer, sai, deixa o mestre. E o que Jesus dizia? Deixai vir as minhas crianças. Então as pessoas mais simpáticas que a gente tem na igreja é o reverendo Escobar e a equipe dele. André, o povo, porque é o povo que ama criança. Quem ama criança é alegre. O seu mestre, o seu Senhor, ele é alegre, ele é feliz. Então você vai estar entregando a sua liberdade para quem ama e sabe amar. E sabe ser feliz com você. Amém? Então a resposta aos meus amigos não cristãos normalmente é assim. Ivanzinho, tu perde a liberdade? Eu digo sim, eu perco. Quando eu creio, eu perco a liberdade. Mas eu sou escravo de quem quer o melhor para mim. E é isso que a gente deve fazer. O evangelho integral é esse. Em Cristo há perdão, aceitação, graça, mas também senhorio e obediência. Porque o politicamente correto, hoje, que tem igreja em tudo quanto é canto, aqui, online, de todo jeito, é uma espiritualidade que você diz assim, Deus é qualquer coisa e Deus quer você de qualquer jeito, viva como quiser. O povo adora ouvir falar de uma graça que não é a graça de Deus, é uma hipergraça. Venha como você quiser e fique do jeito que você quiser. Gente aqui na igreja que me choca, eu não devia ficar chocado com isso, porque tem muitos anos que a gente está nessa estrada, mas ainda me choca gente que está aqui, que serve a Deus, que está nos ministérios, de repente, quando eu ouço, está vivendo vida dupla. Gente que está aqui cantando que Ele é o Senhor e se emociona e serve, de repente, quando eu vejo, tem duas famílias. Gente que adultera, gente que fica embriagado, e eu digo, meu Deus, como é que a pessoa conseguia viver dessa forma? Porque a gente acostumou-se com uma graça que não é a graça, que fica dizendo Deus é bom e Deus lhe ama e viva do jeito que quer. E não é assim. Hoje você veio aqui ouvir, você está ouvindo na internet para dizer que você é livre para escolher quem vai ser o seu Senhor. Se o seu Senhor vai ser você mesmo e os seus desejos, você vai assumir essas consequências. Mas se o seu Senhor for Jesus Cristo, você deve obedecê-lo. Ouça isso em nome de Jesus, você deve obedecê-lo. E não ouça isso como alguém que está bravo com você, porque eu não estou, hoje eu estou todo trabalhado no amor. Você está vendo que eu estou tentando assim, né? Eu já quis me aperrear aqui algumas vezes, mas estou até falando devagar. É para dizer a você que é por amor. É por amor, é para o seu próprio bem que Ele quer fazer de você mais parecido com Ele mesmo. Amém? Eu quero contar uma história. Eu vou caminhar para a parte final da mensagem, mas eu quero contar uma história do Antigo Testamento. Eu vou ler um texto do Antigo Testamento que eu não vou nem transmitir para que você preste atenção. Eu não quero nem que você leia, mesmo que você esteja de Bíblia. Eu vou dizer a referência só para depois você checar. Mas agora eu quero que você ouça com atenção o que diz uma história muito linda que tem no Antigo Testamento. Uma história não, um texto do Antigo Testamento. E esse texto está em Êxodo, capítulo 21, de 1 a 6. Depois você vai ver ele. Êxodo 21, de 1 a 6. Eu vou ler com calma para você. Presta bem atenção. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sua mulher sairá com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor e ele sairá sozinho. Mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor e a minha mulher e aos meus filhos, não quero sair livre, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Palavra do Senhor.
Isso era uma lei no Antigo Testamento, onde havia escravidão, havia senhores. E essa lei que tratava do jubileu, dizia assim: 6 anos você trabalha, depois a dívida está perdoada. 6 anos você é escravo de alguém, no 7º a pessoa tinha direito de ser livre. E ele vai detalhando a lei de como funcionava esse jubileu e essas coisas todas. E aqui Moisés está escrevendo e dizendo assim: no 7º ano esse escravo vai sair. E se ele veio sozinho, ele sai sozinho. Se ele arrumou uma mulher, ele pode sair com a mulher. Agora, se o Senhor tiver dado a mulher, aí ele sai sozinho e deixa a mulher aqui. Agora, se ele disser assim: eu amo o meu Senhor e não quero sair, ele vai servir para sempre. E o seu Senhor vai furar a orelha dele. Era um sinal de que aquele servo era servo por escolha. Ele podia ter sido livre, mas ele escolheu ser escravo. Quem expressamente disser que ama e abrir mão da liberdade, o Senhor furará a orelha e se virá para sempre. Pois bem, o apóstolo Paulo, quando vai se apresentar nas cartas, e Tiago, quando se apresentou nessa carta que nós lemos, ele diz assim: eu sou um doulos, eu sou um escravo, eu sou um servo com a orelha furada, porque eu decidi ser servo e ser escravo por amor. Não foi por medo do inferno, não foi por medo, foi por amor. Eu decidi ser um escravo da orelha furada. A minha liberdade, eu renunciei, eu me rendi. E digo mais, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, porque Ele cuida de mim melhor do que eu mesmo cuidaria. Ele me dá, eu sei que Ele lhe dá mais prazer do que eu encontraria, ou do que você encontraria. E eu queria convidar vocês essa manhã a furarem as suas orelhas. Não você, Caio Rocha, você não. Você, veja com sua mãe aí. Não é bem isso que eu quis dizer. Você, meu irmão e minha irmã, é convidada a dizer ao Senhor: eu te amo, mais que o ouro, mais que a prata, mais que a mim. E eu decido voluntariamente ser escravo do Senhor. Irmão, se você fizer isso, você vai mudar a sua vida. Você decide servir voluntariamente ao Senhor Jesus? Eu não sei se você está aqui nessa manhã nos visitando pela primeira vez, ou eu não sei se você está começando na jornada, está aqui do último concílio masculino que a gente fez, ou do último encontro de casais ou de jovens. E se você está começando na caminhada, eu quero dizer a você: não tenha medo de perder a sua liberdade. Deixe que o Senhor Jesus seja o seu Senhor. Não tem nada melhor na vida. Se você já caminha aqui faz um tempo, já caminha com o Senhor faz um tempo, é tempo de você refletir se você tem de fato sido o escravo, o servo, ou se você ainda está dividido entre dois senhores. Mas deixa Ele tomar conta de todas as áreas da sua vida. Deixa Ele tomar conta do seu relacionamento, seja escravo dEle. Não ache que aquele homem, aquela mulher é mais importante do que o seu Senhor, porque não é. Deixa Ele tomar conta da sua sexualidade. Deixa Ele tomar conta da sua carteira. Deixa Ele tomar conta do seu futuro. Mas entregue a Ele, que não seja só uma canção que nós cantamos aqui, mas se renda ao senhorio do Senhor Jesus. O sermão não foi muito duro não, né? Porque eu tinha escrito um negócio aqui, porque eu achava que ia ser duro. Eu achava que eu ia estar brabíssimo aqui agora. Eu digo: rapaz, esse sermão tem cara de que eu vou ficar brabo. Tem cara de que eu vou trancar os dentes e dizer: larga essa vida de pecado e obedeça ao Senhor. Mas eu nem disse. Porque eu tinha pensado que ia dizer aqui, mas eu vou dizer assim mesmo, já está aqui. Eu vou dizer: minha mãe se preocupa comigo há muitos anos. Eu comecei a pregar o evangelho faz muitos anos, e desde que eu sou muito novo, ela se preocupa comigo e ela sempre diz assim: meu filho, quando você for pregar, e quando for um sermão assim difícil, você termine com a graça. Porque o povo não consegue com a própria força, né? Se render, entregar ao Senhor, renunciar à liberdade. Quem consegue renunciar à liberdade? Ninguém. Então, filho, quando for pregar esse sermão, termina com a graça. Então eu vou obedecer mamãe. Eu quero terminar com a graça do Senhor.
Eu quero dizer a você que está aqui hoje, todos vocês, especialmente aqueles que agora, nesse culto, vão entregar a vida ao Senhor Jesus e a sua vida ao senhorio de Jesus. Não te preocupa, meu irmão, não te preocupa, minha irmã, não vai ser na tua força. Ah, eu não consigo, não te preocupa. Basta uma oração dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero furar minha orelha hoje, por amor. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor, e Ele, com a força dEle, e pelo Espírito Santo que dá vida à igreja, está passeando agora aqui. É Ele quem vai fazer essa obra de santificação na tua vida. Não se aperreie. Mais importante do que o tamanho do seu amor por Ele, é o tamanho do amor dEle por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nessa singela mensagem de um domingo de manhã, a tua palavra pregada, eu oro, eu clamo ao Senhor. Transforma as nossas vidas, Senhor. Ó Deus, faz um milagre que nenhum homem e nenhuma mulher consegue fazer. Produz hoje discípulos aqui, teus seguidores, com a tua força e com a força do teu poder. Ajuda cada irmão e cada irmã a renunciar o que precisa ser renunciado. Senhor, seja a força para quem precisa dizer um não ainda hoje. Seja a força de quem precisa dizer um sim ainda hoje. Faz essa obra. Espiritualmente, Senhor, nós somos o teu povo, todos com as orelhas furadas por amor, porque nós dizemos: amamos ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, e é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.